Maravilha. Eu estou com um grupo de pessoas aqui na sala Zoom e vou aproveitar para ensinar para você também que está assistindo essa gravação os primeiros passos para você utilizar o indicador MACD, que é um dos indicadores mais tradicionais dentro da análise gráfica, um dos indicadores mais importantes, que traz muitas informações necessárias para quem vai fazer análise técnica, análise gráfica. E o MACD, ele pode ser usado de diversas formas dentro de diversos contextos diferentes. Ele tem diversas aplicações, então não tem uma única aplicação com o MACD. Muitos traders profissionais, instituições financeiras, bancos, corretoras, também observam a leitura dos osciladores, porque o MACD ele pertence ao grupo de osciladores. Então, o MACD é um dos mais famosos de todos os osciladores. É o MACD, é o RSI, é o estocástico e outros, tá? É muito utilizado, né, por muitos traders. Como eu não vou dar um curso completo sobre o MACD aqui agora, não é esse o meu intuito, trazer para você a história, o significado, quem criou, como que ele surgiu. Essa parte da história eu vou pular tudo isso para a gente ir direto aqui num conteúdo mais prático. Depois, né, em outro momento, nós podemos fazer uma live com os fatos históricos, pegando mais as partes mais técnicas do MACD, tá? Então vai ser uma coisa mais resumida, mais objetiva a nossa aula. E principalmente aqui nessa aula de hoje, eu quero focar aqui com você na divergência com o MACD, porque é um dos pontos mais importantes. Inclusive, MACD, a palavra C, dessa palavra MACD, né? Então, a palavra C significa convergência e a palavra D significa divergência, ok? Então, ele foi criado, né, com esse intuito de mostrar uma divergência e também uma convergência. Também não vou explicar o que é convergência aqui hoje, vou deixar isso aí para uma outra aula. Só vou focar aqui agora só no ponto da divergência. Então, veja bem, aqui, para você que é iniciante, né, você vê aqui o desenho do gráfico, né, o gráfico subindo aqui cada vez mais, e você pode perceber que ele vem fazendo aqui ó, um fundo, um topo, um fundo, um topo. Então, você vê o mercado fazendo topos e fundos ascendente. Quando você vê o mercado fazendo topos e fundos ascendente, é porque ele está numa tendência de alta, né? Ele está numa estrutura de alta, também chamado um flow de alta, um canal de alta. Aí tem muitos nomes. O que o MACD ele tenta replicar aqui para você? Qual que é a função do MACD, como todos os demais indicadores? É representar para você aqui embaixo, aqui ele tenta representar aqui com esses morrinhos que tem aqui, o que está acontecendo aqui em cima, entendeu? Então, à medida que você vê o preço subindo aqui, ó, você vê que está tendo aqui uma tendência de alta, você também percebe que o MACD está subindo aqui também. Ou seja, nós temos aqui as ondas do preço, inclusive o MACD está muito conectado, para quem é mais aprofundado no assunto, né? Ele está muito conectado às ondas de Elliott, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Então, ele vai mostrando, ele busca replicar também essas ondas de Elliott, né? Os heliotistas, as pessoas que estudam as ondas de Elliott, eles sabem disso, que tem a onda 1, a onda 2, a onda 3, a 4 e por aí vai, né? Outros tipos de onda. E o MACD também ele vai buscar para você essas confirmações de ondas dentro dos conceitos de Elliott, tá? Depois nós fazemos uma outra live para aprofundar nos ensinamentos de Elliott, porque senão eu não entro no assunto da divergência. O que eu estou te dando aqui é só uma introdução. Então, veja bem, quando você percebe que o mercado aqui está fazendo topo, topo mais alto, e o MACD também está fazendo aqui, ó, topo mais alto, topo mais alto, o que você entende com isso? Que existe uma força de continuação de alta. Essa força de continuação, ou seja, à medida que o MACD vai subindo, o preço também vai subindo. Na verdade, é o contrário. À medida que o preço vai subindo,
o MACD também vai subindo. Então, isso é a convergência. Então, ele está convergindo, ele está indo na mesma direção. Ok? Então, essa é a convergência. Depois eu explico mais sobre como operar nas convergências. Então, veja bem, vamos entender aqui uma coisa. O que está acontecendo aqui em cima é a realidade do mercado, é os preços, são os candlestick. Todos os indicadores, ele lê o que está acontecendo ali e ele replica, então, aqui embaixo. Ok? Então, o que está acontecendo aqui embaixo está um pouco atrasado do que está acontecendo aqui em cima. Então, aqui em cima é o gráfico em tempo real. Aqui em cima é o preço real, né? É o price action. O que é o price action? É a leitura do preço. É os candlestick, é a representação dos preços. Aqui embaixo, ele vai desenhando o que está acontecendo lá em cima. Então, o que acontece embaixo o que acontece em cima é replicado embaixo. Então, aqui embaixo, para quem é iniciante, é o desenho replicado de maneira atrasada. Então, a parte de baixo, aqui, ó, essa parte de baixo aqui, ela não domina essa parte daqui. É o contrário. Porque tem gente que pensa isso, né? Se o indicador subiu, é porque ele em cima também vai subir. Não. O indicador, ele está desenhando de maneira um pouco atrasada, ele está representando com um desenho de topos e fundo o que está acontecendo lá em cima. Então, você precisa entender isso aqui, ó. A parte de cima, que são os gráficos, essa parte de cima, ela então, é porque está dando aqui duas setas aqui, ó. Essa parte de cima, ela domina essa parte de baixo. Então, a parte de baixo, o MACD, ele é escravo do gráfico. O gráfico é o senhor. O MACD, ou todos os indicadores, são os escravos, são os servos, são os trabalhadores. Quem manda é o gráfico. Eu estou falando isso porque se você é iniciante, você vai pensar assim, já entendi esse negócio, fácil demais. Se o MACD está fazendo topos cada vez mais altos, é só eu comprar. À primeira vista parece isso, né? Mas aí você está colocando o indicador na frente do gráfico. E não é isso que você tem que fazer. Você tem que colocar o gráfico na frente do indicador. Então, primeiro você olha o gráfico. O indicador só vai confirmar o que o gráfico está dizendo. Tiago, mas eu não entendo do gráfico. Eu acho que o gráfico é complexo. E você está certo. Né? Se você acha que você não entende, provavelmente você não entende mesmo. Porque se você acha que você não sabe, bem provável que você não sabe mesmo. E se você acha que é complexo o gráfico, eu concordo com você. Para quem está começando, para quem é iniciante, é natural. Tudo que você vai aprender a primeira vez, você achar complexo. Por exemplo, quando você começou a andar de bicicleta, você não sabia, você achou complexo. Mas depois que você aprendeu, ficou fácil. Não é? De repente, você até tomou uns tombos, caiu, machucou, ralou o joelho, o nariz, o cotovelo. Você vai aprender a nadar. Quando eu fui aprender a nadar, eu não sabia, eu bebi água, porque eu não sabia. Eu afoguei, eu dei ali uns golos de água, bebi uns litrinhos de água ali. Eu acho que você também, quando foi aprender a nadar, talvez se afogou um pouquinho, bebeu umas aguinhas, que é normal, é complexo. Mas depois que aprendeu a nadar, acabou. Quando você foi aprender a dirigir? Quando eu fui aprender a dirigir, quando eu estava aprendendo, os primeiros momentos, eu deixei o carro morrer algumas vezes, eu não sabia. Eu estava aprendendo, eu deixei o carro dar umas engasgadas. O carro engasgou, eu não sabia, eu estava aprendendo. Mas depois que eu aprendi a dirigir, acabou. Viajei para vários estados, para um lado, para o outro, trabalhei com isso, dirigi anos e anos. Enfim, nunca tive acidente nenhum, graças a Deus. Então é normal, tudo que você está aprendendo, você achar complexo, até você aprender. Depois você aprende, fica simples. Então, o gráfico você pode achar que é complexo, mas ele é simples. Por isso que eu estava dizendo para as pessoas aqui, antes de começar a fazer essa gravação, que eu tenho um treinamento onde eu vou dissecar, eu vou aprofundar, eu vou esclarecer para você de maneira aprofundada
toda a questão da análise gráfica, dos candles, dos padrões, de tudo que você precisa. Isso é só dentro do nosso treinamento. Nós temos diversos conteúdos educacionais e também você vai ser acompanhado diretamente por mim. Então, não é só um treinamento. Você tem o meu acompanhamento direto, individual, pessoal, eu e você aqui na Sala Zoom. Sua vida vai ser transformada. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque eu vou te mostrar coisas que ninguém mostra na internet. Isso, naturalmente, dentro do nosso treinamento VIP. Para você saber mais, os links estão aí na descrição, tá? E também no primeiro comentário fixado. Agora, voltando aqui, veja bem. Aqui você tem os topos do MACD subindo. Então, aqui está subindo, aqui está subindo, aqui está subindo. Aí você vê o gráfico subindo, subindo, subindo. Então, é muito inteligente você operar a favor de uma tendência. Se o movimento está subindo, o gráfico está subindo, e você vê que tem um flow de alta, um fluxo de alta, uma tendência de alta, é inteligente você aproveitar a tendência de alta ou a tendência de baixa. Como já diz muitos estudiosos do mercado financeiro, o que eles falam? A tendência é sua amiga. É inteligente você fazer isso. E tem uma maneira de fazer isso. Também não vou ensinar isso aqui hoje, porque isso aqui é assunto para uma outra aula. Como operar as tendências usando o MACD. Depois eu passo estratégia para você sobre isso. Mas eu quero tratar hoje de divergência. O que é divergência? A divergência, você vai ver que aqui formou um topo mais alto, porém aqui no MACD formou um topo mais baixo. Isso é a divergência. Veja, vamos de novo aqui com calma para você que é iniciante entender a minha linguagem, o que eu estou falando. Aqui você tem um topo alto aqui no gráfico, aqui eu tenho um topo? Tem um topo. Aqui você tem um topo no MACD? Tem também. Aqui tem um topo aqui no gráfico aqui? Tem. Aqui tem um topo também? Tem também. Aqui tem outro topo aqui em cima aqui? Tem. Tem outro topo aqui também? Tem também. Então, o que é isso? O mercado está convergindo numa direção, ele está subindo. Mas quando chega aqui em cima, a coisa muda de conversa. Aqui você tem um topo aqui em cima. Então, quer dizer, esse topo que está aqui, concorda comigo que seguindo o padrão que nós desenhamos aqui, esse topo aqui, ó, ele também não deveria ser mais alto? Ele não deveria estar aqui em cima, aqui, ele deveria estar lá em cima, ele deveria ser mais alto. Aqui não subiu? Olhando pela lógica, né, já que os topos estão subindo, deveria subir. Só que ele não sobe, ele abaixa. Então, aqui embaixo, aqui, ele faz um topo mais baixo. A pergunta é, por quê? Por que que à medida que o preço foi subir no MACD subiu, e lá em cima que subiu mais aqui ele desceu? Essa é a divergência. Essa é a divergência. Então, o MACD, ele foi criado, né? A pessoa que criou o MACD, ele foi ilustre, ele foi inteligentíssimo, ele teve uma sabedoria extraordinária, uma coisa fora do comum para desenvolver essa ferramenta, esse indicador. E ele conseguiu, claro, né, quem desenvolve uma ferramenta dessa, eles levam 70, 80 anos, até mais, para criar uma ferramenta. Tem gente que fica a vida inteira estudando o mercado para criar uma ferramenta dessa. Aí criou ali com um ano, com dois. Criou com um ano, dois, mas depois aperfeiçoou, mudou. É igual o Windows, né? Bill Gates criou o Windows, o 1, depois ele aperfeiçoou, lançou o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, foi aperfeiçoando. Então, esses indicadores, as pessoas que criaram isso no passado, eles fizeram assim. Eles lançaram uma versão modesta e, ao longo da vida, eles foram aperfeiçoando. Eles foram atualizando aqueles conhecimentos. Então, é muitos anos, é uma vida de estudo. Porque a pessoa sabe que dá muito dinheiro, o negócio muda a vida da pessoa. Então, o MACD, ele tem, por isso que eu disse no início, tem muitas maneiras de você interpretá-lo. Eu estou dando uma das dezenas de maneiras de você interpretar. Você fala assim, Thiago, eu vou dedicar minha vida inteira só para estudar o MACD. Você vai chegar no final da sua vida, você não aprendeu ele todo ainda. Tá? Aparentemente é simples, mas não é como muita gente fala que é, não. Ah, que isso, Thiago, que absurdo, eu já entendi esse negócio aí com 2, 3 vídeos que eu assisti. Não.
você acha que você entendeu. Eu chamo isso de ilusão do conhecimento. O que é a ilusão do conhecimento? É o cara que ele acha que ele sabe. Ele se acha inteligente. Mas quando ele olha na conta bancária dele, ele está quebrado. Ele se acha inteligente, mas ele não tem. Quando ele olha para a casa que ele mora, não é a casa que ele gostaria de morar. Quando ele olha para o carro que ele anda, não é o carro que ele gostaria de ter. Quando ele olha para a vida financeira dele, a vida financeira dele não é. Meu querido, a sua inteligência, ela é demonstrada pelos resultados que você tem. A sua inteligência, ela não é demonstrada pela sua eloquência, que você fala bonito, que você tem frases de efeito. Isso aí não é sua inteligência não, meu querido. A sua inteligência é demonstrada pela sua conta bancária, a inteligência financeira que eu estou falando. Claro, existem outros tipos de inteligência, inteligência emocional, inteligência artística, inteligência espiritual, tem vários tipos de inteligência. Eu estou falando de inteligência financeira. A inteligência financeira que você tem é demonstrada pelo seu saldo bancário. Se você fala, poxa, então, se é por aí, então, eu estou precisando muito. Aí que bom, então você já chegou na humildade, né? Se você acha que está precisando, você já é humilde. Isso é um passo importante. Mas se você é quebrado, você que está assistindo essa gravação, você não tem grana para nada, vive só na pindaíba e acha que tem muita inteligência financeira, é melhor você rever, né? Rever os conceitos, que não é por aí não, tá? Então, por isso que eu falo, nunca ache que você sabe muito, nunca ache que você sabe demais, seja humilde. Sempre se coloque na posição do aluno para aprender. Sabe que tem gente que ele finge de bobo, né? Você senta na mesa com ele assim para conversar, ele finge de bobo. Só que já sabe. Ele é esperto, ele está fingindo que não sabe para ele aprender mais, para ele pegar mais. Esse aí eu falo com você que ele é esperto mesmo. Então, gente, o MACD é para você fazer diversos tipos de leitura. Uma delas é a divergência. Então, quando você tem um topo e um topo mais alto aqui no gráfico, ou seja, o topo da direita aqui, vamos pegar aqui uma setinha, ó. Se você tem o topo da direita mais alto que o topo da esquerda e aqui no MACD você tem o topo da direita mais baixo que o topo da esquerda. Ó, tá vendo aqui? Então, um está mais alto, então isso é a divergência. O que significa isso? Significa que tem um potencial enorme, muito grande, de acontecer uma reversão de tendência. Uma divergência, ela tem o poder, quando bem interpretada, quando bem sinalizada, de reverter uma tendência de alta para baixa. E convenhamos, né? Você sabe que, ou se você não sabe, você vai saber agora, que o melhor momento, o que todo trader quer, o que todo investidor quer, é o quê? O que ele quer? Pegar um ativo que está revertendo, que está caindo, vem de uma queda e para de cair e começa a subir e ele quer comprar lá naquele fundo, na troca de topos e fundo. Por exemplo, aqui, ó, que o pessoal fala, né? Acertou o olho do mosquito. Então o mercado vem caindo, sobe, 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 sobe. Imagina o cara que teve a genialidade de comprar aqui, nessa bolinha aqui, ele comprou aqui. Ele foi um gênio, ele foi incrível. Ele acertou. Então, quer dizer, ele pegou a reversão, o fim da tendência de queda e o início da tendência de alta. Então, ele ganhou toda essa alta aqui, ó, foi tudo para o bolso dele. Ele ganhou muito dinheiro. Toda pessoa inteligente, ele quer isso. E também o contrário, né? O contrário é o quê? O contrário, ele é o mercado está subindo ali abruptamente, subindo com, né, ali decidido, ok? Então o mercado, deixa eu descer aqui, vou colocar meu webcam aqui. Aqui, ó. O mercado está subindo aqui com muita força. E depois que ele só até colocar em verde aqui, né, colocar em azul aqui, ó, para representar o movimento de alta. Depois disso, o mercado dispara a cair. Qual que é o melhor lugar para vender? É aqui, ó, na pontinha ali do candle. Mas como é que vende ali? Como é que você vai
descobrir que ali o mercado para de subir e começa a cair. Para você pegar todo esse flow, toda essa tendência de baixa aqui, ó, você pegar toda essa queda. O cara para vender ali, tem como vender ali? Olha, é super difícil, se você não tiver as devidas ferramentas e técnicas, você conseguir vender ali em cima. Você tem que ter bastante experiência, as ferramentas adequadas, e não é sempre que você vai conseguir fazer isso. Uma vez ou outra você vai fazer. Mas tem um camarada que ele é um especialista, ele entende muito do mercado, ele é inteligentíssimo. O nome dele chama-se MACD. Ah, mas você já me falou dele. Pois é, só estou repetindo. MACD. O MACD, ele ajuda você a interpretar nas divergências um fim de uma tendência de alta e o início de uma tendência de baixa. Ou o fim de uma tendência de baixa e o início de uma tendência de alta. Então, vem comigo aqui, ó. Olha aqui, ó. O mercado fazendo aqui topos cada vez mais altos. E o MACD está fazendo topos cada vez mais baixos. Gostei desse cara aí chamado MACD, hein? O cara é bom, hein? O cara conhece do mercado mesmo, hein? Então, ele é um especialista. Ele é um expert. Tá vendo? Então, depois dessa divergência aqui do MACD, esse preço que vinha em um flow de alta, fazendo topos e fundos ascendente, num dado momento, ele para de fazer topos e fundos ascendente e começa a fazer topos e fundos descendente. Imagina se você vende aqui, vou colocar a bolinha aqui. Imagina se você vende aqui. Vou colocar a bolinha preenchida aqui. Você vendeu ali. Meu querido, isso é nada no dinheiro. Bom, claro que ali é o H1, né? Dá para fazer muita grana, mas imagina um negócio desse aí num diário. Você aprender a fazer isso. Você muda a história da sua vida. Você transforma a sua vida completamente, tá? Então, eu vou aprofundar ainda mais sobre MACD, sobre ondas de Elliott, sobre estruturas de alta, estruturas de baixa. Eu vou aprofundar ainda mais sobre o MACD, também convergência, divergência, dentro do meu treinamento fechado. Nesse treinamento fechado, claro, eu estou te dando aqui só uma introdução, né, do que é a divergência, mas eu vou aprofundar o que é convergência, o que é divergência, como você interpretar a mudança de estrutura, como você entender as ondas de Elliott. Então, nós vamos levar tudo isso aí lá para dentro do nosso treinamento. Não é um curso, não. Não é um curso. É uma profissão que você vai estar adquirindo. É um treinamento. Você vai ter o meu acompanhamento diretamente comigo. Você vai ter o meu WhatsApp. Você pode me chamar no seu WhatsApp. A gente pode vir aqui na sala Zoom, só eu e você. Eu tiro todas as suas dúvidas. Literalmente, eu vou pegar você pela mão, do zero, e vou levar você para o topo. Você, financeiramente falando, escuta o que eu vou dizer para você. Financeiramente falando, você vai sair do fundo e você vai para o topo. Sua vida financeira vai do fundo para o topo. Estou usando aqui uma analogia. Você, principalmente você que só vem perdendo, quebrando banca, não entende como que o mercado funciona. Eu vou entrar, eu e você, na sala Zoom, e eu vou te explicar tudo que eu aprendi nos últimos anos estudando o mercado financeiro. Olha, e não são poucos anos não, tá? São muitos e muitos anos. Eu comecei a estudar esse mercado, eu comecei a dar meus primeiros passos no ano 2000. Então, não são poucos anos, não. Eu vou passar para você tudo o que você precisa para você, de uma vez por todas, parar de quebrar, começar a lucrar de forma simples. Quanto tempo, Thiago, que eu vou levar para fazer isso? Depende do seu grau de conhecimento. Se você não sabe nada, para você ter os seus primeiros resultados, você que não sabe nada, de 1 a 3 meses. Depende da sua dedicação. No primeiro mês, no segundo ou terceiro,
você já vai estar tendo resultados satisfatórios. Tiago, mas e eu que já sei alguma coisa, já sei operar, já sei fazer uma compra, já sei identificar algumas coisas. Então, você que já sabe operar, provavelmente aí uma semana, 2 semanas, um mês, você já está tendo resultados com consistência. Além disso, também nós vamos tratar sobre gerenciamento, controle emocional, controle psicológico, que é uma parte que prejudica a maioria dos traders. Ah, o meu problema é emocional, o psicológico, eu não tenho emocional para o mercado. Tudo isso nós vamos tratar dentro do nosso treinamento. Você que assistiu a gravação até o final, que você quer aprofundar, quer saber mais, você gostou do que você viu aqui, aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado, tem mais informações para você, de uma vez por todas, conseguir viver do mercado financeiro, tá bom? Eu vou parar agora a gravação aqui para ajudar os meus amigos que estão ao vivo comigo aqui na sala.